padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, congregados aqui por graça de Deus, na comunidade orante. Ao redor dela, a mãe que nos ensina como mãe e como discípula nos inspira à escuta permanente da palavra santa de nosso Deus. Compromisso que nós estamos reafirmando e reassumindo como igreja no Brasil, especialmente nesta tradicional experiência de fazer de setembro o mês da Bíblia. Fazer de setembro o mês da Bíblia significa reavivar em nós a consciência de que precisamos colocar diariamente a semente da palavra em nossas vidas e em nossos corações. Porque é assim que podemos florescer, como as primeiras comunidades cristãs floresceram e sentiram que a fé não pertencia a um costume cultural particular que diverge de povo para povo. Ora, o Senhor está nos convidando a viver esta experiência bonita de escutar a palavra de Deus, para que a nossa fé vivida possa de verdade fazer esta experiência bonita de tocar, fecundar todo o costume cultural, mesmo que ele venha a divergir daquilo que de verdade possa parecer diferente, pois no âmbito da verdade que diz respeito igualmente a todos, a palavra nos inspira. O apóstolo Paulo nos ilustra isso com sua vida, com o sentido de sua missão cristã e com a sua originária universalidade. Pensemos no episódio em Atenas, no Areópago, narrado nos Atos dos Apóstolos. Paulo entra em diálogo com homens de culturas diferentes, na certeza de que o mistério de Deus, conhecido, mas também desconhecido, do qual todo homem tem uma certa percepção, embora confusa, revelou-se na história. E nós precisamos conhecer esta revelação do amor misericordioso de nosso Deus. O que fazemos pela palavra santa que nos interpela. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Amado irmão, amada irmã, o desejo de escutar Jesus é o desejo para além simplesmente de uma admiração pelo jeito de falar. Certamente um jeito de falar cativante, na força do amor, palavras pronunciadas por articulação amorosa. O desejo de ouvir é, sobretudo, esta certeza de que, ouvindo ao Senhor, uma força nova refaz o coração de quem precisa de recuperar-se na sua inteireza, de ter a alegria de viver e de poder encontrar o caminho na direção certa. Isso se faz, sobretudo, pela intimidade dessa experiência de escuta. Como ele, Cristo, subindo a montanha para rezar e passando a noite toda em oração, vivia na experiência bonita com o seu Pai. A nossa fé não pode progredir, não pode
produzir e ser fecunda se não cultivamos este mesmo gesto bonito de intimidade com o coração do Pai em Cristo, como Ele, Cristo, o faz. Assim fez, passou a noite toda em oração, preparando-se para realizar o ponto alto da sua missão, o chamado dos seus discípulos, a escolha dos 12, dos quais ele fez o que fez, a grande base deste caminho de fé no seguimento dele. Por isso o Senhor, ao chamar aqueles discípulos, não os chamou para participar simplesmente de um clube de amigos. O Senhor os chamou para que eles pudessem de verdade ser a força continuada de sua presença redentora na vida de tantas pessoas. Quando Jesus desceu da montanha com eles e pararam no lugar plano, ali encontraram muitos discípulos e grande multidão de gente vinda de todo lugar, da Judéia, de Jerusalém, de Tiro, de Sidônia, que vieram para ouvir e para serem curados. Uma escuta que devolve pela experiência do diálogo e da intimidade a inteireza que perdemos em razão do pecado, dos nossos limites humanos. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também eram curados. Uma indicação fundamental para todos nós. Escutar a palavra de Deus não é um gesto qualquer. Escutar a palavra de Deus diariamente é um remédio para a nossa vida. Um remédio que nos devolve a inteireza que perdemos em razão da nossa fragilidade humana. É dele que vem essa força. Por isso procuravam tocar nele, porque uma força saía dele e curava a todos. Escutar a palavra santa de Deus é fazer esta experiência bonita, fundamental e importante de sermos tocados pela força que vem dele. Somos chamados a compreender a beleza do gesto em comunidade de fé, na liturgia, em família, pessoalmente, de escutar a palavra santa de Deus proclamada como experiência bonita de estarmos tocando nele e de sermos por eles tocados. Por isso, é preciso fazer de nossa igreja uma igreja da palavra. Uma igreja da palavra para que nós possamos estabelecer permanentemente com ele esse diálogo, nos corrigindo dos nossos descompassos, das nossas incompreensões, trazendo-nos uma luz que é a palavra de Deus, que ilumina nossa inteligência, nossos sentimentos e nos dá a direção certa. São Bernardo, num dos seus sermões, diz: lemos no Evangelho que quando o Senhor, em sua pregação, convidava os discípulos a participar do mistério da sua vida, também os exortava a comungar de sua vida. Por isso muitos disseram que a palavra dele era dura. A palavra dele não é dura. A palavra dele é de verdade a força que nos toca para nos devolver a inteireza que perdemos. Por isso, sejamos ouvintes assíduos da palavra. Multipliquemos entre nós os grupos de escuta da palavra, da leitura orante da palavra de Deus, na nossa família, como tarefa missionária e como remédio para a nossa fraqueza. Deus nos conceda a graça de perseverarmos e de levarmos adiante este compromisso missionário. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeiro
amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.